Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 25 de fevereiro, terça-feira, da 7ª semana do tempo comum. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 9 de São Marcos, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aqueles que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém quiser ser o maior, seja aquele que serve a todos. Que lições podemos extrair desta passagem do Evangelho, quando os santos apóstolos que Jesus havia selecionado aproveitam o tempo de caminhada com o Mestre para um torneio nada espiritual? Avaliar qual deles seria o maior no meio do grupo? Qual deles seria o mais importante para Jesus? A primeira lição diz respeito exatamente à pobre humanidade dos homens que Deus chama a seu serviço. Todos moldados na mesma argila de Adão, frágil e pecadora. Quando estas pessoas que Deus colocou à frente da igreja para o serviço do povo de Deus, quando também nossos irmãos que caminham ao nosso lado e que estão a serviço também do reino de Deus, falharem, manifestando a sua natureza inclinada ao pecado, não devemos nos escandalizar, porque somos argila do mesmo barro. Podemos também cometer as mesmas falhas e até falhas muito piores. Esta humildade que devemos ter diante do pecador que cometeu alguma falha para conosco, porque amanhã seremos nós a cometermos as mesmas falhas, ou como disse, ou ainda piores. Então, no máximo que podemos fazer é lamentar a queda desses nossos irmãos e substituir o julgamento pela misericórdia. Uma segunda lição seria examinar as nossas próprias motivações para seguir a Jesus Cristo. O que é que me faz seguir a Cristo? Afinal, ao ouvir o chamado dele, nós nos apresentamos para servir a Deus e a nossos irmãos de alma e coração? Ou, no fundo, apenas nos valemos da oportunidade para ter fama, reconhecimento, aplausos e vantagens pessoais?
Nunca me esqueço uma observação que um padre já avançado na sua caminhada sacerdotal de anos e anos me disse uma vez: cuidado com aqueles leigos, com aquelas pessoas que praticamente moram na igreja, porque estes muitas vezes não manifestam uma verdadeira alegria de servir e nem a real intenção em servir a Deus e ao seu próximo. Apenas querem status, reconhecimento e aplausos. Cuidado com aquelas pessoas que praticamente moram na igreja. E realmente os frutos mostram que tipo de árvore cada um é. Seremos reconhecidos não pelo que fazemos, mas pelos frutos que damos ao longo da nossa caminhada de servos. Também uma outra consideração que devemos fazer em relação ao evangelho de hoje. Não raro encontro pessoas magoadas, feridas e até iradas e revoltadas, que se queixam do tratamento recebido após algum tempo de serviço numa paróquia, numa comunidade e até mesmo dentro da vida religiosa. Vejam o que fizeram comigo, logo eu que tanto me sacrifiquei pela igreja, por aquela comunidade. Nessas horas percebemos, será que estamos trabalhando mesmo para Deus? Ou estamos trabalhando para nós mesmos? Muitas pessoas até fazem coisas maravilhosas pela igreja, porém, com suas atitudes, com a sua soberba e mesquinhez, parece que estão mais a serviço delas mesmas do que de Deus. Obviamente, essas pessoas não se lembram de Jesus Cristo e dos sofrimentos que ele teve de enfrentar para levar adiante a sua missão. Foram calúnias e maledicência, perseguições e armadilhas, culminando com a sua morte na cruz. Ora, se o próprio Jesus disse que bastava ao discípulo ser como seu mestre, por certo, ele estava incluindo na carreira do discípulo as dificuldades que ele mesmo havia enfrentado ou haveria de enfrentar até o final da sua missão. Em outro momento, Jesus também chegou a dizer: se fizeram tais coisas com o lenho verde, muito mais farão com o lenho seco. O lenho verde é Jesus. E se fizeram tudo o que fizeram contra Jesus, muito mais farão contra nós, lenhos secos, mas que querem se tornar vigorosos no seguimento de Cristo. Porém, isso não vai acontecer sem a cruz no nosso caminho. Para ser franco, devo dizer que esse tipo de reação sofrida e lamentosa que temos quando passamos por dificuldades, sofrimentos ao longo da nossa caminhada de serviço a Deus, tudo isso vem revelar o evidente grau de infantilidade que nós ainda temos na nossa vivência de fé. Se não amadurecemos na fé, seremos eternos chorões diante do peso da cruz. E não há missão sem cruz. Pergunte para um homem e uma mulher que se uniram no sacramento do matrimônio e constituíram a sua família, se a missão deles é vivida sem cruz. Pergunte para um sacerdote que está à frente da igreja se a sua missão é sem cruz. Pergunte para um catequista que de forma generosa doa uma boa parte do seu tempo a fim de anunciar as verdades de Cristo para os seus catequizanos, se a sua missão também é sem cruz. Então,
Queridos irmãos e irmãs, não há missão sem cruz. Pelo contrário, quando a cruz aparece no nosso caminho, é porque estamos dando frutos em nossa missão. Precisamos nos convencer disso. Basta ler a vida dos santos e veremos que a santidade foi o resultado final de muita oposição, dificuldades e incompreensões que sofreram da parte, seja dos próprios companheiros de caminhada ou dos seus superiores e também deste mundo corrompido pelo mal. O orgulho morre lentamente e a sua morte exige exatamente aqueles sofrimentos dos quais nós temos reclamado. A primeira leitura da missa de hoje, tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 1 a 13, é um verdadeiro presente para aqueles que querem perseverar no caminho do serviço a Deus. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante. Inclina o teu ouvido e acolha as palavras do teu Senhor e não te assustes no momento das contrariedades. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor e nas contrariedades de tua pobre condição. Sê paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus. Diante destas palavras do livro do Eclesiástico, nem se precisa dizer mais nada para aqueles que querem verdadeiramente entrar para o serviço do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.